Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Capria, eu sou professor de língua portuguesa, tá? E também trabalho com redações. Hoje nós vamos falar sobre dissertação. Tá? A dissertação é um tema que tem sido utilizado em concurso há mais ou menos uns 6 anos, tá? Principalmente na área federal. Então, os concursos de nível superior sempre pedem. Agora saiu um concurso recente da Caixa Econômica Federal e eles estão solicitando redação na forma dissertativa para os concursos de segundo grau. Então nós vamos dar uma pequena pincelada para falar sobre a dissertação. Na verdade, o que eles vão pedir na prova de vocês é a dissertação argumentativa. Tá? Vocês vão ter que escrever, vão colocar um ponto de vista sobre um determinado tema da atualidade. E tem que seguir um roteiro, tá? A dissertação, basicamente, ela tem uma estrutura fixa que não pode, que o aluno tem que seguir. Se ele não segue, aí a chance dele ir mal é muito grande. Então, a dissertação, ela tem uma estrutura que é introdução, argumentação, desenvolvimento e conclusão. Antes de falar sobre ela, vamos dar algumas considerações iniciais, tá? Na verdade, o aluno tem que procurar sempre estar bem informado, ou seja, ler jornais, revistas, tá? Assistir aos noticiários de televisão, tá? Para ter uma noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? É importante também que o aluno que agora está nessa fase comece a escrever e tente pelo menos fazer uma redação por semana. Tá? Procure inicialmente escrever, não pegar o computador e começar a digitar. Tem que escrever normalmente para treinar a caligrafia. A caligrafia é muito importante. Tá? Se você tiver uma letra boa, faça na forma discursiva. Se não, você pode fazer também letra de forma, mas sempre tendo cuidado de separar as palavras maiúsculas, o início maiúsculo, para o examinador que vai ler a sua redação, ter uma ideia de saber quando que essa redação inicia uma palavra com inicial maiúsculo ou não. Tá? Então, outra coisa importante que o aluno tem que ter em mente é o tempo que ele vai despender para fazer a redação. O ideal é você trabalhar em redação pelo menos no máximo 1h30, tá? Se você vai ter uma prova de 4, 5, às vezes até 6 horas, então você tem que destinar um tempo para fazer a dissertação. Tá? Como eu falei inicialmente, a dissertação ela tem uma estrutura fixa. Tá? Então o que você tem que fazer? A sua letra ela tem que ser legível. É importante você ter a paragrafação dos parágrafos. Tá? Então você tem que dar margem a eles. Tudo isso conta na hora que você está escrevendo. Tá? Então você vai ter que ter respeito pelos parágrafos, vai ter que colocar os parágrafos alinhados, sempre tomando cuidado com o da direita, saber fazer a separação silábica. Caso haja dúvida, faça uma revisão das regrinhas de separação silábica para não cometer esses erros. Uma coisa importante na hora que você está fazendo uma dissertação é obedecer ao número de linhas. Tá? Isso varia de concurso para concurso, mas quase sempre você vai ter um número mínimo de 20 linhas e um máximo de 30 linhas. Exemplificando aí para a Caixa Econômica Federal, é solicitado que você tenha um número mínimo de 25 e um máximo de 30 linhas. Tá? Então o ideal é você fazer um rascunho, não fazer direto a redação, que nunca dá certo. Tá? E essa sua redação, como eu falei, ela tem que ter uma estrutura fixa, você vai ter que ter uma introdução, uma argumentação e uma conclusão. Mais ou menos no espaço de 30 linhas, você teria a introdução, que sempre é um parágrafo, tá? O desenvolvimento ou a argumentação é de 2 a 3 parágrafos e a conclusão que é um parágrafo. Tá? Essa sua redação ela tem que obedecer, como os professores costumam dizer, os 3 Cs. Quais são os 3 Cs? É a coerência, a coesão e a concisão. Tá? Então, coerência, coesão e concisão. A coerência é o conjunto de relações sintático-semânticas que unem as partes de um texto. Então, o seu texto tem que ter coesão. Por exemplo, a argumentação tem que estar ligada à introdução. E a sua conclusão também. Você tem que concluir o texto de acordo com a argumentação que você fez. Tá? A coesão é você utilizar, basicamente, os conectivos, as conjunções, os pronomes relativos, para que a sua redação tenha uma boa qualidade. E a concisão é procurar fazer a sua redação resumindo o máximo possível. As suas ideias elas não podem ser repetitivas. Tá? Uma das coisas que os alunos perguntam é como que a minha redação
ela vai ser bem avaliada. Então, se você seguir essa ideia de introdução, argumentação e conclusão, você já vai ter um bom passo. Tá? Você tem que tomar um certo cuidado que existem itens que podem eliminar o candidato. Quando que você vai ser eliminado? Você vai tirar 0, por exemplo, na redação. Vai tirar 0, por exemplo, se você fugir ao tema proposto. Então, por exemplo, propõe um determinado tema, você segue outro, aí não tem o que fazer. O examinador dá 0. Tá? Se você ultrapassar o número de linhas, por exemplo, as linhas que forem ultrapassadas vai ser desconsiderado. Tá? Então, você tem que ter um cuidado todo especial para ficar naquele limite de 30 linhas. Tá? Então, não pode fugir ao tema, tá? Você tem que colocar em forma discursiva, ou seja, não vale fazer poesia, tá? E procure sempre fazer um rascunho antes de passar a sua redação para a folha definitiva. Outra coisa que é 0 em prova é se você fizer a sua redação escrita a lápis, tá? Ou em parte ou no todo. Então, a redação obrigatoriamente é a caneta, tá? Os erros mais comuns que ocorrem na hora de uma redação, o que os examinadores avaliam? É a grafia, a acentuação, a pontuação, a concordância, a regência. Então, o ideal, se você tem dúvidas, você recorrer a uma boa gramática, tá? Para recuperar aí o que você não souber, tá? Para fazer uma boa redação. Tá? Aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós temos uma proposta muito interessante, é que os alunos, a gente quer que os alunos tragam essas redações para a gente, tá? Nós vamos ter um site específico, o nosso site é o www.noalvoconcursos.com.br. Então, nós estamos com uma promoção, o aluno vai encaminhar para a gente 4 redações, pagando apenas R$50. E nós vamos ter professores especializados que vão corrigir as suas redações, nós vamos verificar os erros, tá? E os professores vão ter uma semana para corrigir, tá? Nós estamos com 10 temas, né, propostos para essas redações que também estão no site. Então você pode escolher entre esses 10, né, 4 temas e enviar a redação para a gente. Caso você opte por um outro tema, também sem problemas, tá? É só você colocar o tema que você quer desenvolver e os professores vão comentar. Tá? Então, aí quaisquer dúvidas, a gente vai estar à disposição, tá? Vai ter um canal específico de comunicação e a gente espera ver vocês, né, encaminhando essas redações para a gente poder corrigir, para você fazer uma boa redação e tirar uma boa nota. Só lembrando que no concurso da Caixa Econômica Federal, a nota mínima para a dissertação vai ser 6, é uma nota considerável. Então, você tem que se preparar bem para conseguir aí uma vaga aí no tão almejado concurso da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado.